Oi pessoal, meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. O pintor chinês Shen Heng, ou Shen Jun, dependendo da grafia que se use, viveu num dos períodos áureos da cultura chinesa, a dinastia Sung. A Academia dos Eruditos Chineses cada vez mais categorizava a arte, criando categorias sobre gêneros de pintura. E um dos temas era o tema do dragão. Uma das primeiras criaturas a aparecer nos contos e lendas da China antiga, o dragão é mais frequentemente descrito como uma fera gigante e ágil que habita em fontes de água ou nuvens. O dragão chinês é tradicionalmente extraordinariamente poderoso e até voa, geralmente acompanhado por relâmpagos e trovões. Não se sabe quando, por quem e por que o dragão foi inventado, embora alguns historiadores sugeriram teorias como uma ligação talvez com o arco-íris e uma espécie de serpente do céu que é vista após tempestades ou em cachoeiras. Dragões de jade esculpidos foram escavados em locais da cultura Hongshan, que podem ser datados, segundo os eruditos, de 4.500 a 3.000 antes de nossa era, muito antes de qualquer registro escrito da criatura aparecer. Na realidade, o dragão aparentemente era composto de características de outros animais. Aparentemente, ele tem o chifre de um veado, pode ter a testa de um camelo, os olhos de um demônio e assim por diante. Outra crença tradicional era que os 4 mares do mundo, segundo os chineses, o mundo tinha 4 mares, eram cada um presididos por um rei dragão. Além dessas figuras senhoriais, os moradores locais de certas áreas muitas vezes acreditavam que qualquer fonte de água próxima era o lar de um dragão. A ligação de longa data entre dragões e rios é atestada pelo fato de mais de 40 rios chineses terem a palavra dragão no seu nome. Nas comunidades rurais, inclusive, havia uma dança do dragão para induzir a generosidade do dragão em dispensar a chuva e uma procissão onde era transportada uma grande figura de um dragão feita de papel ou tecido espalhada sobre uma moldura de madeira. Alternativamente, pequenos dragões também eram feitos de cerâmica, estandartes eram carregados com a representação de um dragão e orações escritas pedindo chuva. Bem, o fato é que, quando parecia que uma seca era iminente, outro apelo à chuva também era fazer desenhos de dragões pendurados do lado de fora da casa. Ademais, acreditava-se que procissões dançantes podiam também afastar doenças e enfermidades. A dança do dragão tornou-se parte dos festivais rurais e passou com o tempo a ser até associada às celebrações do Ano Novo Chinês. A ligação entre dragões, chuva, dança e cura talvez derive do xamanismo, como era praticado na China antiga. Na realidade, os dragões possuem, na arte chinesa, certas características. Eles são semelhantes a cobras que protegem fontes de água e possuem, geralmente, uma espécie de pérola cujo brilho iridescente lembra um arco-íris e que pode representar realmente a relação do dragão com o fenômeno do arco-íris. Para os budistas da seita Shan, conhecida no Japão como Zen, o dragão podia representar a súbita iluminação da verdade advogada pela seita. Essa explicação sobre como a seita desenvolveu suas crenças foi explicada em outro programa do meu canal. Para os taoístas, ele representava o próprio Tao, a força que se manifesta, e desaparece na natureza. Mas foi no século III de nossa era que o pintor
Cao Pu-sin se tornou o primeiro pintor famoso a representar dragões. Mas o pintor chamado Chen Heng ou Chen Jun foi insuperável. Ele foi um bem-sucedido administrador no século XIII, que também era pintor. E a técnica dele era original. Afirma-se que quando ele estava bêbado, ele dava um grito, pegava seu boné, encharcava o boné de tinta e o esfregava na pintura, terminando depois os detalhes com seu pincel. Sua famosa obra, Os 9 Dragões, pintada em 1244, que aparece nas fotos desse programa, poderia ter sido pintada assim. Os dragões foram pintados com um pincel, e as nuvens, ou a básica estrutura delas, com o boné. E, de fato, as nuvens mostram claros sinais de impressão feita por tecido. É importante ressaltar que os especialistas aceitam que essa obra é uma obra autêntica, ou seja, não se trata de uma cópia. Mas o que ela realmente mostra é a excelência desse grande pintor chinês, que criou uma obra admirável. Bem, eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e informações sobre as obras que eu publiquei estão na descrição desse vídeo abaixo. Até a próxima!